Nós vamos iniciar a semana com uma proposta envolvendo um poema muito especial que nós apresentamos aqui no livro de experiências. Trata-se do poema Saudades, apresentado aqui na página 41 e que foi escrito pela Sônia Rosa. Bom, esse poema vai tratar do quanto os retratos nos auxiliam, nos ajudam a rememorar lembranças importantes de alguns momentos de nossa vida. Então, se vocês tiverem álbuns de fotografias, sejam digitais ou físicos mesmo, já deixem esses materiais à mão, porque eles serão bastante importantes nos encaminhamentos previstos aqui no livro de experiências, tá certo? E para iniciar este assunto, você pode perguntar inicialmente para a criança se ela já sentiu ou está sentindo saudades de alguém ou de alguma coisa. Certamente esse momento de isolamento social que todos nós estamos vivendo vem provocando bastante esse sentimento e com certeza a criança vai ter muito o que lhe contar. Então ajude a criança a nomear esse sentimento das pessoas, talvez dos espaços, da escola, por exemplo. Ela pode estar sentindo bastante saudades de diferentes companhias, diferentes colegas e professores. Então, conversem a esse respeito, conte a ela também do que você está sentindo saudades e assim a criança vai se apropriando deste que é um dos sentimentos que atualmente vem sendo bastante percebido pelas pessoas, tá certo? E depois dessa conversa inicial, convide a criança a acompanhar este poema aqui na página 41 do livro. Se você puder, durante a leitura, fazer o apontamento das palavras que estão sendo pronunciadas, isso pode ser bastante relevante para a criança, que está buscando compreender cada vez mais como funciona o nosso sistema de escrita. Então, efetue a leitura mais de uma vez para garantir que a criança perceba a estrutura do texto e também se aproprie do conteúdo, do assunto tratado nesse texto. E depois da leitura, conversem a respeito dele. Você pode iniciar perguntando para a criança o que é que foi encontrado. E aí ela vai citar retrato. Será que ela sabe que retrato é o mesmo que fotografia? Conversem sobre isso, esclareça caso seja necessário. E aí conversem sobre esse retrato que foi encontrado de acordo com o texto que você leu para a criança. Você pode perguntar quem estava retratado ali nesse retrato que foi encontrado. Ela pode dizer, que foi um bebê e alguém estava segurando esse bebê. No entanto, só era possível visualizar as mãos dessa pessoa. Então pergunte como foi possível descobrir quem segurava esse bebê, de acordo com o que está exposto aqui no texto. Bom, depois de conversarem sobre isso, você pode perguntar para a criança quem ela imagina que segurava o bebê da foto. Veja, essa é uma informação que não está explícita no texto, portanto, a criança pode se pautar na própria imaginação para imaginar e identificar quem segurava o bebê nessa fotografia. Depois que ela compartilhar essas suas ideias, convide a criança a personalizar a ilustração, desenhando essa pessoa que ela supõe estar segurando o bebê da fotografia, tá certo? Bom, em seguida você pode propor um desafio à criança, localizar onde estão registradas a palavra mãos aqui no texto. São 3 vezes que a palavra está aplicada, portanto, a criança deve ser desafiada a localizá-la. Se você considerar pertinente, registre a palavra mãos num cartão de papel e ofereça para a criança. Assim, ela pode adotar esse seu registro como apoio na busca pela palavra aqui no texto. E nesse momento da busca, você pode salientar para a criança que a palavra tem um sinal gráfico, o til. Esse indício pode ser uma pista importante no momento em que ela estiver fazendo as buscas no texto. Afinal, são poucas as palavras que têm sinal gráfico ou acento, e isso pode facilitar bastante a localização da palavra, as 3 vezes que ela ocorre aqui no texto, tá certo? Bom, numa outra ocasião, nesta semana, convide a criança a apreciar um álbum de retratos, um álbum de fotografias. Mostre algumas das fotografias para ela e pergunte se ela sabe de quem são aquelas fotos. Bom, esse álbum, contemplando fotos de bebê,
da própria criança, talvez de imediato ela não se reconheça ali, caso faça muito tempo que ela não aprecie essas fotos, não é? Então, conte para a criança que se trata da coletânea de retratos do período em que ela nasceu, quando ela era bem pequenininha. Aproveite para mostrar para ela retratos de familiares com os quais vocês não convivem muito, talvez por morarem em cidades diferentes, enfim. Relate alguns fatos a respeito dos familiares, de amigos que estão retratados ali nessas fotos. Conte as histórias por trás de algumas dessas imagens. Certamente isso vai trazer muito significado para a criança e também vai contando a história de vida dela mesma. Então, assim ela vai conhecendo um pouco mais de detalhes deste período de vida, né, do início da vida dela, tá certo? Bom, além desse álbum de bebê, se você puder também, apresente álbuns de fotografias ou uma coletânea de fotografias do período em que a criança, já maiorzinha, começou a frequentar a escola. Também relate alguns fatos, conte algumas histórias por trás de algumas daquelas cenas retratadas. Incentive a criança a se recordar quem eram aquelas pessoas que estavam ali, naquelas cenas que foram eternizadas por meio dessas fotografias. Enfim, conversem sobre esses diferentes aspectos que as fotografias permitem tratar, tá certo? E então, depois dessa análise, você pode convidar a criança a elaborar esses dois registros previstos aqui na página 42 do livro. A criança deve desenhar-se quando ainda bebê e depois quando maiorzinha, quando começou a frequentar a escola, tá certo? Assim, além, né, de registrar momentos distintos, ela também terá a oportunidade de explorar as suas habilidades de representação aqui por meio de desenhos, tá certo? Bom, além disso, né, além de se desenhar quando bebê e depois um pouquinho maior quando começou a frequentar a escola, a criança também, de acordo com essa última recomendação aqui da página, ela também vai se desenhar neste momento de vida, nesse atual momento. E isso deve acontecer neste cartão que foi destacado aqui do livro de material de apoio da página 39. Então, depois que a criança efetuar os desenhos no livro de experiências, propõe à criança que destaque esse cartão e faça um desenho de corpo inteiro dela própria neste momento atual. Ela pode se observar no espelho, enfim, ela pode adotar alguma fotografia atual como referência e efetuar o desenho, portanto, aqui neste cartão. Depois de finalizada a pintura dos desenhos que ela fez, aí é o momento de incorporar o cartão aqui no portfólio. Olha só, nosso portfólio tem essa aba um pouco menor e é justamente nessa aba menor que o cartão deve ser colado. Vocês devem reparar que no verso há uma área indicada onde deve ser passada a cola. Então peça para a criança passar cola nessa área e efetuar a colagem também na área indicada. Portanto, só um lado do cartão será colado de modo a garantir que o portfólio possa ser aberto, certo? E aqui nós temos então no cartão mais esta projeção, essa tira aqui na lateral, que é justamente ela quem vai efetuar o fechamento do portfólio aqui na trava, tá certo? Por isso é importante que você oriente bem a criança a respeito da área onde a cola deve ser passada, certo? Assim, depois que a cola estiver seca, a criança pode manipular esse cartão, abrindo e fechando o portfólio de acordo com como ele foi projetado.